Vamos lá, pessoal, continuando então a matéria, estamos analisando aqui duração do trabalho em intervalos, os seus aspectos mais importantes, e na primeira parte da aula fomos até horas in itinere. Analisamos o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, fruto da Lei 13.467 de 2017. Vimos que esse período não é mais computado na jornada, embora venha prevalecendo o entendimento da manutenção da proteção previdenciária, eu continuo caracterizando como acidente de trabalho de trajeto ou acidente de trabalho de percurso. Vamos continuar a nossa matéria, vem aqui no quadro. Nós paramos o tópico 4 aqui, só para você anotar de forma didática aí. Tópico 5, vamos falar dos empregados excluídos do controle da jornada. Empregados excluídos do controle da jornada. Isso aqui é muito sério. A gente vai ver quantos direitos eles não possuem. Já era ruim, a reforma trabalhista piorou o ruim. Entendeu o que eu estou falando? Né? Já não estava legal, eles ampliaram as hipóteses ainda. Eu nem deveria ter isso aqui. E o próprio Supremo já disse que tudo isso é consonal, está tudo certo, só alegria, porque não estão trabalhando. Então está tudo certo, né? Mas antes de eu falar quem são, anotem assim, pessoal, já de plano. Olha só. Esses empregados, anotem lá. Esses empregados não possuem os seguintes direitos trabalhistas. Esses empregados não possuem os seguintes direitos trabalhistas. 2 pontos, vai anotando. Se você achar absurdo, não precisa nem me olhar com indignação, porque a culpa não é minha, sim do sistema, né? Mas quais são os direitos que eles não possuem? Tudo isso aqui, ó. Eles não possuem, vai olhando, ó, hora extra, esquece. O que mais? Toda a proteção do trabalho noturno, esquece. Trabalhar de dia, de noite, tudo igual. O que mais? Os intervalos interjornadas, esquece. Os intervalos intrajornadas, esquece também. Pessoal, nem hora de almoço tem direito. No extremo, sabe quanto esse cara pode trabalhar? 6 dias seguidos, 24 horas. A gente só consegue salvar o descanso semanal remunerado porque vem da Constituição. E segundo o Supremo, está tudo certo, tudo constitucional, só alegria. Porque, segundo o Supremo, está tratando desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Seriam situações específicas que merecem um regramento específico. Então, se esses trabalhadores, que eu já vou dar quais são, entrarem com a ação cobrando qualquer um desses direitos, os pedidos serão julgados o quê, pessoal? Improcedentes, tá? Então, nós temos 3 espécies de empregados assim. 3 espécies. Eram 2, a reforma trabalhista trouxe mais uma. Estava pouco, exato. Estava pouco, vamos acrescentar mais uma, né? Só para emocionar. Então vamos lá, as 3 espécies. Vamos começar com a primeira aqui. A. Essa até que ok, a gente vai entender por quê. Ó. Empregados, se for assim mesmo, empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação da jornada. Então, nós temos aí os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação da jornada. Isso está lá no artigo 62, inciso 1 da CLT. Presta atenção no seguinte. Não basta que seja uma atividade externa. Tem que ser uma atividade externa o quê, pessoal? Desde que incompatível com a fixação da jornada. Vamos dar 2 exemplos. Eu posso dar como exemplos os vendedores externos, motoristas, instaladores. Vendedores externos, motoristas, instaladores. Se for dessa forma, uma atividade externa, desde que incompatível com a fixação, tudo bem. Agora veja como caiu no exame, depois contar um caso prático só para você ir refletindo. Eu lembro de uma questão muito inteligente. A questão falava o seguinte, era um vendedor externo, só que no começo do dia, ele era obrigado a ir na empresa, na loja, o que seja, ele pegava todo o itinerário de vendas, fazia as vendas externas, e depois, no final do expediente, ele tinha que voltar lá na empresa, apresentando um relatório do que ele fez externamente. Então, perceba, não obstante o fato de ser uma atividade externa, era uma atividade externa compatível. Ele entrou com a ação, qual era a alternativa correta que daria para condenar a reclamada em horas extras? Porque era uma atividade externa compatível com a fixação. Um caso que eu tive, eu posso falar o nome, porque assim, ela é um exemplo de várias, tá? E é tudo processo público. Se a gente pega Vivo, NET, qualquer uma delas, você tem lá os instaladores. Vocês sabem o horário que esses caras acordam, pessoal. Eles acordam 4, 4:30 da manhã. 6 horas da manhã, eles se reúnem no local e os caras ficam naquela pauleira manhã, tarde e noite fazendo instalação. Os caras trabalham muito mais que 8 horas, mas muito mais. Qual é a alegação normalmente da NET, da Vivo e tudo mais? É o empregado que exerce atividade externa incompatível. Compatível é uma ova. É o tempo inteiro que fica lá o celular tocando, você sabe onde é que tá, tem que ligar. Então, como advogado, eu entrei com a ação cobrando o quê, pessoal? Tudo isso. Hora extra, trabalho noturno, etc, etc. Porque era uma atividade externa mais o quê? Compatível com a fixação. O que a lei quer dizer é, aquele cara que instala, ele pode trabalhar um dia na semana, ou a cada 15 dias, tem que fazer uma pontuação, e aí depois apresenta um relatório. Tudo bem, ele trabalha quando ele quer. Mas se for possível controle, aí eu consigo brigar por esses direitos. Tá? Oi. Não, então é isso que eu estou falando. Se ele for, por exemplo, se ele trabalhar um dia só, por exemplo, né? Ele faz o trabalho dele lá, e o resto ele entrega uma pontuação, trabalha outro dia, eu já começo a entrar na hipótese da lei de afastar. Mas se for possível controle, aí dá para brigar por tudo isso. Tá? É que na prova vai ficar mais claro. Então, se eu colocar um caso que era uma atividade externa, mas a empresa controlava a jornada. Aí, nesse caso, tem direito a hora extra, trabalho noturno, etc. Na advocacia prática é um pouquinho mais complexa. Vai depender para quem você está advogando. Né? O segundo exemplo. B. Esse é que mais cai. O exemplo mais famoso, que é o que vocês perguntaram aqui. Os gerentes. Cargos de confiança. Gerentes, cargos de confiança e os diretores e chefes de departamento ou filial. E chefes de departamento ou filial. Então temos os gerentes, cargos de confiança, diretores e chefes de departamento ou filial. Esse aqui é o exemplo mais famoso que tem. Está lá no artigo 62, inciso 2 e parágrafo único CLT. Tanto que esse é um artigo, eu sempre brinco em sala de aula. Lembra direito penal. Está no meio da reunião, o cara é gerente, aí ele fala assim para você, doutor, eu me enquadro ou não me enquadro no 62? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele sabe que se ele enquadrado no 62, ele está lascado.
Porque se ele for enquadrado no 62, ele não tem direito a hora extra, intervalos, etc. E é óbvio que as empresas se empolgaram muito nisso aqui. Por quê, pessoal? É só colocar o cara num cargo de confiança para exigir do cara quantas horas por dia? 12, 14, 16, 20, por aí vai. Então anotem no caderno o seguinte. Coloque embaixo dessa B. Para que esses empregados sejam excluídos. Para que esses empregados sejam excluídos do controle, a CLT exige o pagamento de uma gratificação de função igual ou superior a 40% do salário efetivo. A gente chama de salário efetivo ou contratual. Pessoal, já que você está lascado, pelo menos lascado ganhando mais, né? A sua família usufrui o que você ganha. Existe gente para ganhar e gente para gastar, certo? Então essa é a ideia básica, você não esquece mais. Lembra de uma frase do Homem-Aranha 1, na geração anterior. O filme também é cultura. Tava o tio Ben e o Homem-Aranha no carro. E o Homem-Aranha estava com dúvida em ser o Homem-Aranha ou não. Aí o tio Ben, antes de ser morto pelo bandido lá, soltou uma pérola. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Frase clássica, né? Então essa ideia. Quanto mais você vai crescendo na empresa, mais a CLT vai se distanciando. Então, olha, se é um cargo de confiança, tudo bem. Você vai ser excluído do controle, mas desde que a empresa pague isso aqui. O que é o ideal ser feito? Colocar isso na carteira e vir discriminado no Olerite. Então, isso seria o ideal. Se você ganha 10 mil reais, tem que passar a ganhar pelo menos 14 mil reais. Essa é a ideia básica. Agora, o que eu vou falar, não anotem. Na prática, a gente briga por um outro requisito. Que não pode ser um cargo de confiança pirulito, entendeu? Não. O que mais existe hoje é nome que a empresa gosta de dar para cargo de confiança. Então, vem o cliente do escritório e dá o cartão dele. Aí você olha lá, ele é assim. Eu sou o coordenador operacional Pro Blaster 2.C. Aí você olha e fala, tá, o que você fazia na prática? No fundo, por que a empresa coloca esses nomes? Para exigir do cara o quê? 12 horas, 14 horas. Mas, na verdade, é um coordenador de fachada. O cara não contrata ninguém, não manda embora ninguém. Então, como advogado, a gente entra com a ação e fala o seguinte, por mais que ganhava 40% a mais, mas não era um cargo de confiança de verdade, para brigar por hora extra. Lógico, eu não estou nem ditando para você nem anotar isso aí. Eu tive um aluno que ele até deixa usar ele como exemplo. Ele ganhou um apelido na empresa. Vocês assistiram Gladiador? Ele ganhou o apelido de Maximus. Por quê? Lembra daquele general que virou escravo e depois desafiou o imperador, etc? O cara trabalhava 16 horas por dia. Ele era analista de sistema e ele começou a virar paradigma para os outros empregados. O dono falava assim, olha, todo mundo tem que trabalhar igual o Maximus, viu? O Maximus faz 16 horas, você corpo mole, faz 8, faz 10 só. O Maximus faz 16. Ele nem levantava para comer. A esposa fazia uma bolsa térmica, e ele almoçava, jantava, comia no posto de trabalho. Ele falou, só não consegui não ir no banheiro. Eu falei, lógico, né? Vai colocar o quê? Uma sonda em você, aí vai até o banheiro e volta, pelo menos levantar e ir no banheiro. Aonde que nós brigamos? O cara era um cargo de confiança, ganhava bem, então tinha um bom salário, mas ele não era um verdadeiro cargo de confiança. Tudo que ele fazia dependia de um aval do supervisor. Aí que a gente entrou babando em cima da mesa. Mas aí não dá para cair na prova, é uma discussão da advocacia. Porque daí a gente alegou fraude no cargo de confiança, pedindo hora extra, trabalho noturno, etc, etc. Mas para o exame de ordem,
tem que ganhar uma gratificação de função igual ou superior a 40% do salário efetivo. Tá? E agora a reforma trabalhista trouxe C, mais uma hipótese. Oi? Então, repassando para quem está assistindo, o simples fato de eu enviar o serviço, dependendo de um aval de um superior, já seria uma fraude. Tá? Você deveria passar o serviço diretamente ao cliente. Né? Reforma trabalhista. A reforma trabalhista criou o artigo 62, inciso 3 da CLT. Ou seja, temos mais uma categoria de empregados excluídos do controle. Quem, pessoal? Os teletrabalhadores. Que eu dei lá na primeira aula. E aqui você vai ler de novo os artigos 75A a 75E da CLT. O que é um absurdo, com todo o respeito a quem pensa o contrário. Isso aqui é uma aberração da reforma trabalhista. Não é porque o cara é um teletrabalhador que não daria para controlar a jornada. Lógico que daria. Agora, eu posso exigir, então, desse cara, porque ele trabalha em casa, por exemplo, 18 horas por dia, 20 horas. Estou com um cliente que trabalha numa multinacional asiática. Olha a história. O cara pega toda a neurose de executivo brasileiro. Os caras trabalham loucamente, vocês sabem disso. Quando a gente pensa em 8 horas diárias, pessoal, o executivo dá risada. Eu lembro que perguntaram para o Antônio Hermeio de Moraes o que ele achava das 8 horas diárias. Eu lembro da resposta que ele deu, foi muito curiosa. Ele falou assim, olha, 44 horas eu estou completando na quarta-feira. Ainda tem quinta, sexta e sábado de muito trabalho pela frente. Eu acho que ele respondeu. Perguntaram, ele respondeu. O Dória é a mesma vibe, sem entrar em questões políticas, mas ele dorme 3, 4 horas por dia. Isso é inegável, ele trabalha loucamente. Então, são pessoas que trabalham muito. Então, para ele, imagina, trabalhar 8 horas por dia é uma brincadeirinha para a pessoa. Agora, isso, lógico, ofende e agride vários direitos fundamentais. Então, daria para você controlar a jornada de um teletrabalho. Então, ele controla e trabalha junto com os empresários brasileiros. Quando os caras vão dormir, a Ásia acorda. Aí ele começa a atender os empresários lá da Ásia. Então ele está fazendo uma média de 20 horas por dia. O que eu falei para ele? Infelizmente está tudo certo, porque você é um teletrabalhador. Você não tem direito a nenhum direito decorrente da duração do trabalho. Porque agora com a reforma excluiu. Tanto que tem artigo que está falando que isso seria uma espécie de trabalho escravo virtual. Porque uma das formas de trabalho escravo é a jornada extenuante ou exaustiva e seria possível via teletrabalho. Tá? Oi. Nesse sistema, né? É. E aí ela fala, eu ganho muito para muita gente, mas ganho pouco pelo que eu faço. Pelo que oferta, né? Sou escravo Do trabalho, é isso. E ela tem uma matrícula, que ela trabalha na faculdade. Ela tem uma matrícula de professor, que tem que ser renovada de 2 em 2 anos. Ela assinou uma vez e nunca renovaram. Aí, como ela está lá há 20 anos, né? Aí quiseram mandar ela embora para indenização dela, quase ninguém. Aí ela pegou e falou, não vem com o papelzinho que eu vou assinar. É. Só para interromper um pouquinho, porque como está no sistema telepresencial, lá fica mudo lá para o pessoal que está assistindo. Não, imagina, é só para vocês saberem, porque quando vem pergunta aqui, lá na rede fica muda. E o aluno lá do telepresencial não entende nada. Mas o que o colega está colocando aqui para a gente? Que realmente a esposa chamada doutor para empolgar, né? Ela trabalha muito também no sistema de teletrabalho e realmente isso leva a muitos abusos. Né? A gente sabe que a gente pode até ser bem remunerado, mas mesmo sendo bem remunerado, o que você doa acaba não compensando pelos prejuízos em outras áreas. Né? Esse é um problemaço que a gente tem. Então, pessoal, só toma cuidado aqui que os teletrabalhadores, eles estão nos artigos 75A a 75E. E os teletrabalhadores também são empregados excluídos do controle. Tá? Deixa eu só ver o número que eu coloquei. 5, né? Agora número 6. Vamos falar o seguinte, ó. 6. Intervalo
intra-jornada para refeição e descanso. Toma cuidado aqui que a reforma trabalhista mudou a chave. É o famoso horário do almoço, que pode ser do jantar também, porque está falando refeição e descanso. É um horário sagrado, né? Quando você está de saco cheio, você começa a trabalhar, você vai contando os segundos para chegar nesse horário, né? E depois, como ele passa rápido, depois você volta, não passa o período da tarde. Mas vamos lá. Esse intervalo está no artigo 71 da CLT. Esse artigo 71 da CLT é conhecido como o artigo da hora do almoço. Os nossos nomes, né? E ele começa, pessoal, desse básico aqui. Ele começa com 3 regras básicas, mas tudo começa daqui. Pergunto para vocês. Todo empregado tem direito a 1 hora de almoço? Não. Vai depender do quê? De quanto ele trabalha, né? A depender de quanto ele trabalha, eu vou chegar enquanto é o intervalo dele. Então, vamos analisar quais são essas 3 regras básicas. Olha só. Vamos lá. Se a pessoa trabalha até 4 horas diárias, inclusive, quanto, pessoal? A gente vai ver. B. Se a pessoa trabalha mais de 4 horas, até 6 horas, quanto? A gente vai ver. E C. Se a pessoa trabalha mais de 6 horas, até 8 horas, quanto? Então, vamos lá. Se a pessoa trabalha até 4 horas, inclusive, quanto, hein, pessoal? 0. Tem que fazer 4 horas direto, sem chorar. Se a pessoa trabalha mais de 4 horas até 6 horas, quanto? 15 minutos. E se a pessoa trabalha mais de 6 horas até 8 horas, é de no mínimo 1 hora até 2 horas. Tá tudo certo. Pode ser de 1 a 2. É comum você decorar uma, a CLT fala de 1 a 2. Tá? E detalhe, esses intervalos não são computados na jornada. Os intervalos não são computados na jornada. Por isso que o horário comercial, vou colocar aqui embaixo só para você raciocinar. Qual que é o horário talvez mais famoso no Brasil? O horário comercial, que é o horário das 9 às 18 horas. Se você pensar das 9 às 18, eu tenho 9 horas. Só que 1 hora de almoço eu desconsidero. Então, se você almoçar em 2 horas, você vai ter que sair mais tarde, porque o intervalo não é computado na jornada. Tá claro, pessoal, aqui, pessoal? Isso aqui é tranquilo, são as regras elementares. Vamos aprofundar. Então, coloquem OBS 1. São 2 perguntas. Observação 1. Anotem assim. É possível a redução do intervalo mínimo de 1 hora? Ponto de interrogação. É possível a redução do intervalo mínimo de 1 hora? Ponto de interrogação. Em outras palavras, alguém pode almoçar em menos tempo? Qual é a vantagem? Você almoçando em menos tempo, você sai mais cedo. E eu não sei vocês, pessoal, tem dia que 1 hora eu acho muita coisa. Se pudesse sair antes, por exemplo, eu não gosto muito de almoçar sozinho. Não sei qual a opinião de vocês. Especialmente quando você vai num quilo para comer, aí você está na fila, você está sozinho. Aí você olha toda a moçada com o pessoal, conversando, brincando. Aí você pega a comida, você senta, você está sozinho e o pessoal está na mesa. Pô, você quase começa a chorar de depressão, meu. Eu falo, pô, ninguém me ama, cara. Eu penso aí, sabia? Eu sou tão incompetente que eu não tenho ninguém para almoçar comigo. É uma incompetência extrema. Então, eu prefiro comer rápido e ir embora. Não curto muito almoçar sozinho. Mas é uma questão de opinião, né? Então, vamos nessa primeira observação. OBS 1. É possível ou não, pessoal? É possível.
E nós temos duas hipóteses. A reforma trabalhista trouxe mais uma. É possível. Vamos começar com a primeira, que era clássica. Autorização do Ministério do Trabalho. Então, por autorização do Ministério do Trabalho, já era possível. Artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Autorização do auditor fiscal do trabalho. Para quem se interessa por concurso, talvez saia esse ano esse concurso aqui, para fiscal do trabalho. Eles querem aprovar, ele tá uma lenda urbana, mas vai sair um dia. Mais de 800 vagas, tá? E o salário inicial vai ser entre 14 e 17 mil reais. Então, o concurso, basta ser bacharel. Não precisa nem ser em direito, pode ser em qualquer área. Tá? Só que é um concurso bem puxado, bem difícil, mas vale a pena, um salário bom. Então, tendo concurso aí, a gente vai divulgar nas redes sociais. E agora, qual que é a segunda hipótese, pessoal? A segunda hipótese é por autorização do sindicato, que antes não era possível, agora é. Que é a aplicação do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso veio com a reforma trabalhista. Você vai ler o artigo 611, letra A, inciso 3, CLT, fruto da lei 13.467/2017. Então, agora, não só o Ministério do Trabalho, mas via negociação coletiva. Então eu posso ter, por convenção coletiva de trabalho, ou acordo coletivo de trabalho. O sindicato autorizando. Convenção coletiva ou acordo coletivo. A gente vai ver lá na aula 10, Direito Coletivo, que essa foi uma das grandes modificações. A ideia foi o negociado atropelar o que está na lei. Oi. Não, mas aí veja, o fato de não ser sindicalizado, isso não exime o fato de pertencer à categoria e sofrer com uma negociação coletiva estipula. Isso sempre vai ser assim. Então, por exemplo, se eu sou um professor, o que o meu sindicato negociar, respinga para mim, independentemente de sindicalizado ou não, só pelo fato de pertencer à categoria, né? E aí no Brasil tem uma grande falha ainda, né? Que mesmo com a reforma trabalhista, a gente não conseguiu acabar com o princípio da unicidade sindical. Então nós temos um único sindicato que representa a categoria na mesma base. A gente não tem o direito no Brasil de escolher o nosso sindicato. Por exemplo, Portugal vigora o princípio do pluralismo sindical. Você pode escolher o seu sindicato. Aqui no Brasil não. Você pertence a uma categoria e você ganha o sindicato de brinde. Então, o que ele negociar, respinga em você. Você não tem o direito de não sofrer. Agora, todas as contribuições são facultativas com a reforma, não tem mais nenhuma obrigatória. Mas respinga em você o que ele negociar. Você não tem opção de, eu não aceito isso. Isso não existe. Oi? Desculpa? Então, até o sindicato não existe mais. Mas, assim, o único sindicato que representa a categoria, pelo menos ele, o ideal é existir. Uma curiosidade, o Brasil tem mais de 17 mil sindicatos, né? Se a gente compara com países europeus, cada país europeu tem em média 80, 100 sindicatos. E o Brasil tem 17 mil. E desde 17 mil, 3 mil nunca fizeram uma negociação coletiva. Então também tem isso, tem se ajustado no Brasil, né? Pode falar. Não, foi o que aconteceu com os bancários agora. Recentemente aprovou o pagamento da contribuição. Da contribuição, então. Mas aí veja, passando para as unidades. Por mais que hoje os sindicatos estejam aprovando a contribuição, isso é ilegal e inconstitucional. A reforma trabalhista é clara. Você pega os artigos 578 e 579, ela fala o seguinte, que para eu descontar a contribuição, tem que ter uma autorização prévia e expressa do empregado.
Então, como é que eu fiz o escritório? Você faz um modelinho, fala assim, bem didático. Você é empregado, você aceita o desconto no seu salário a título de contribuição? Ponto de interrogação. Xzinho sim, xzinho não. Ele faz o X, ele que assina e ele que autoriza. Na prática, eles estão cobrando. Para você não pagar mais, você tem que ir pessoalmente até o sindicato, manifestar um conformismo em horário comercial. Aí você chega na empresa, a empresa fala, problema é seu. É problema seu com o seu sindicato, não quero nem saber disso aí, vai lá. Só que se não aparecer, eu vou descontar. Eu só falo, mas peraí, eu sou descontado lá e eu vou ser descontado aqui também, então eu vou mandar uma procuração. Tem sindicato que não aceita, você tem que ir pessoalmente lá, são as aberrações da prática. Né? Então quem que tem que bater no sindicato? O Ministério do Trabalho é um deles, porque ele que controla a unicidade sindical, registro e por aí vai. Né? Então aqui, pessoal, vamos lá, voltando. É possível reduzir o horário do almoço, por exemplo? É possível de duas formas. Ou passando pelo Ministério do Trabalho, ou passando pelo sindicato. Observação 2. É mais uma pergunta, anotem lá. Obs 2. É uma outra pergunta. Quais são as consequências jurídicas? Quais são as consequências jurídicas pelo desrespeito do intervalo mínimo? Quais são as consequências jurídicas pelo desrespeito ao intervalo mínimo? Então vem aqui no quadro, vamos entender isso aqui. Isso que eu estou passando para vocês é o que está no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, fruto da Lei 13.467/2017. Vamos pensar juntos aqui. Ó. Imagine que o horário do almoço deveria ser de 1 hora. Só que na prática, você faz quanto? 45 minutos. Não tem Ministério do Trabalho, não tem sindicato, tem nada. Seu chefe fala, desce lá, engole a comida e sobe. Isso é muito comum acontecer. A gente pega em cidades que respeitam mais o ser humano, não grandes cidades. Pessoal, quando eu vou palestrar, não acredito, pessoal. O pessoal chega a voltar para casa para almoçar. Almoça em casa. Olha como eu fico emocionado quando eu falo disso. Chega até dar uma descansada, toma um banho e volta a trabalhar. É tão surreal na minha vida isso, é tão estratosférico, né? Mas tem gente que consegue isso aí, de voltar para casa. Isso respeita a dignidade da pessoa humana. Isso respeita, né? Mas vamos pensar numa realidade comum. Imagina que tem aquela lambança lá, o desrespeito desse mínimo de 1 hora. O que fala a CLT? Presta atenção. O empregador pagará o período suprimido como extra com natureza indenizatória. Então, o empregador pagará o período suprimido como extra com natureza indenizatória. Mudou completamente. Então, nesse caso, o que a empresa vai ter que pagar, pessoal? Aqui, ó. Só o quê? Só os 15 minutos. Antes, era exatamente o contrário. Tinha que pagar a hora cheia com natureza salarial. Refletir em férias, 13º e tal. Agora esquece. Vai pagar só o período suprimido com natureza indenizatória. Quem trouxe isso, pessoal? A reforma trabalhista. Caiu isso aqui, 25º exame. Tá? No exame passado, foi uma das 6 questões de trabalho. Perguntaram isso aqui, 25º exame de ordem. Era uma das 6 questões. Se cair de novo, tranquilo? O que a maioria... Só fechar aqui. O que a maioria respondeu?
A maioria respondeu que era hora cheia com natureza salarial. Porque isso já tinha caído em provas anteriores e a maioria lembrou, pô, se caiu era assim, só que a reforma mudou a chave. Agora não tem o que fazer mais. Pode falar. Isso, a hora extra é com adicional de no mínimo 50%. Só que a indenização não vai refletir em férias, 13º, nada. Tá? Vamos lá, pessoal. Tópico 7 agora, né? 7. Vamos lá. Intervalo. Intrajornada do artigo 384 da CLT. Primeira fase perguntou umas 2 vezes isso e a reforma trabalhista mexeu nisso. Tem que tomar cuidado aqui, hein, pessoal, para você não perder as questões, né? Porque eles alteraram toda essa parte. Então, veja, isso aqui é uma norma de proteção ao trabalho da mulher. Olha que interessante. A mulher, antes de prestar hora extra, ela tem direito a um intervalo de 15 minutos. Saúde. Vamos lá. Antes de fazer hora extra, 15 minutos de intervalo. Nossa, deu um pau só nisso aqui, se o intervalo foi recepcionado pela Constituição ou não, e o Supremo tinha batido o martelo. Foi até um voto de Dias Toffoli, o que ele falou? E o TST já entendia assim, que o intervalo ele foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país muito machista, e a mulher tem dupla jornada, tanto no trabalho quanto em casa, e o organismo da mulher merece uma proteção maior do que do homem, por cuidados especiais que o homem não tem. Então, está tratando desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Aí teve um caso no retrasado para o passado, olha que interessante. A pessoa era um homem de origem e mudou o sexo. Então, juridicamente, tornou-se uma mulher. E a empresa não respeitou isso aqui. Entrou com uma ação cobrando isso, perdeu na vara, perdeu no TRT, perdeu no TST, mas encaixou um extraordinário, a questão estava no Supremo. Se a mudança do sexo levaria à extensão do direito ou não. Só que acabou a discussão, pessoal. Por quê? O que a reforma trabalhista trouxe? A reforma trabalhista revogou expressamente o artigo 384 da CLT. Acabou a discussão. As mulheres que ganharam, ganharam. E as que não ganharam, esquece. Não ganharão mais. Só que um dia nós tivemos no Brasil esse direito. Só que olha como no Brasil eles fazem lambança. Esse artigo 384, tudo bem, entre aspas, vai. Até faz sentido pensar em acabar com isso para a mulher. Só que tinha um artigo, na verdade ele existe ainda, de proteção ao trabalho do menor, que falava que o menor tinha também o direito do 384 da CLT. Se eles acabaram com o 384, quem que perdeu também? Então anota no caderno. Essa alteração também impactou, na perda do direito, em relação ao menor. Menor que não tinha nada a ver com a história, perdeu. Por que isso, com todo respeito? Eles fazem reforma, toque de caixa, não consultam um corpo de juristas, discussão no Brasil, etc. É isso. A gente estuda depois dessa forma só pra gente como advogado. Agora, se tivesse uma comissão
de juristas parrudos, viajando todo o Brasil, como foi o CPC, 5 anos discutindo, aí seria outro cenário, com certeza não ia passar. Porque algum jurista ia levantar que só, peraí, esse artigo também aplicava para o menor. Não ia passar da forma que passou. Tá? Vamos lá. Tópico 8, pessoal. Previdência eles conseguiram segurar. Vai passar. Trabalho noturno. Vamos falar agora do trabalho noturno. Caiu uma questão recente agora do trabalho noturno do rural. Então você tem que saber 2 regras básicas aqui na trabalhista. Vamos falar do empregado urbano. Pode falar. Não entendi? Não, mas o jovem aprendiz, veja, o aprendiz, ele não se confunde com o menor. São figuras jurídicas diferentes. Porque o aprendiz vai dos 14 até os 24 anos só a pessoa com deficiência. Então tem aprendiz menor e aprendiz maior. Então não confunda aprendiz com menor. São figuras jurídicas diferentes, tá? Porque o posto é o aprendiz maior, porque a idade vai até os 24 anos, só a pessoa com deficiência. Tá? Empregado urbano. Pessoal, empregado urbano, você tem que saber de 3 regras aqui. Do trabalho noturno do urbano. Depois a gente vai chegar no rural. Deixa eu ver como é que vocês estão de empregado urbano, trabalho noturno. Lembra da graduação, mais ou menos, aqui? Então lá, força. Ó, quais são as regras? Então vamos lá. Qual que é o horário noturno do urbano? Vai de que horas até que horas? Vixe, calma. Respira fundo. Vai das 22 às 5. Isso. Vai das 22 às 5. Sem problema. Estamos estudando, estamos aprendendo. Só alegria. Só que olha que curioso. Eles tiraram 1 hora, né? Se você contar, quantas horas aqui? 7. Então, eles tiveram que criar o que a gente chama de hora noturna ficta ou reduzida. Hora noturna ficta ou reduzida. De quanto, hein, pessoal? De 52 minutos e 30 segundos. Se você quiser fazer a conta, chegando agora em casa, na empolgação, você pode fazer. Entendeu, não, raciocínio? Está empolgado? Faz uma regrinha de 3. Se 8 horas noturnas, 8 horas diurnas, perdão, equivalem a 7 horas noturnas, então 60 minutos diurnos equivalem a X minutos noturnos. Se você fizer uma regra de 3, você vai chegar em quanto? Em 52 minutos e 30 segundos. Eles tiraram 7 minutos e 30 segundos para cada hora. Você imagina o pau que dá na prática para calcular isso aqui. Então você imagina a discussão que você tem no cálculo, né? E nós temos o adicional noturno. E o adicional noturno é de quanto? De no mínimo? Não, 20%, pessoal. Do urbano. Sobre 20% sobre a hora diurna. Então, se você ganha 10 conto a hora, R$12. 20%. Fácil decorar ou mais ou menos? Porque a gente vai fechar a aula com chave de ouro. Falando agora do rural. E para variar, o rural é diferente, né? E no 23º exame caiu o quê, pessoal? O rural. Caiu o trabalho noturno do empregado rural. E perguntaram, pasmem, aquela diferença de lavoura e pecuária. Porque lavoura é uma regra, pecuária é outra regra. Então vamos por partes aqui. Posso colocar aqui, pessoal, no quadro? Então vamos lá. B. Vamos falar do empregado rural. O empregado rural, você vai ler lá o artigo 7º da Lei 5889 de 1973,
que é a lei do empregado rural. E de plano, o que você vai ter que marcar? Que o horário noturno é de 8 horas e não de 7 horas. Se o horário noturno é de 8 horas, portanto, eles não têm direito ao quê? A hora noturna ficta ou reduzida. Eles não têm direito. A hora deles é de quanto? A hora deles é de 60 minutos mesmo. É o clássico. Só que para compensar, a lei dá um adicional noturno maior. De quanto que é o adicional noturno? De no mínimo quanto, pessoal? Muito bem. De no mínimo 25%. Entendeu? Já que eles não têm a hora ficta, pelo menos a lei dá uma compensação, qual seja um adicional maior de no mínimo 25%. Certo? Agora é só diferenciar o horário da agricultura da pecuária. Vou trocar de tela, vou montar uma tabelinha aqui, dar um macete para decorar, estão dispensados. Quando vocês autorizarem, eu troco de tela. Pode trocar? Falou dispensado, até um faniquito, né? Entendi o raciocínio. Tudo bem, beleza, vamos lá. Entendi. Exatamente, já está até o adicional noturno já, né? Vamos lá. De um lado, nós temos a agricultura, lavoura, e do outro lado, nós temos a pecuária. Ó, qual que é o horário noturno aqui? Vai das 21 às 5. E a pecuária vai das 20 às 4. 21 às 5, pecuária das 20 às 4. Vamos decorar isso? Dá um passo para trás. Qual que é o horário noturno do urbano que a gente viu? Não é das 22 às 5? Aqui eu não estou tirando uma hora aqui, ó. Então aqui pensa assim, o pessoal no campo vai dormir 1 hora mais cedo. Mais ou menos? A gente que nem entendeu, de novo. Ó. Se o urbano 22 horas, aqui 21, então o pessoal no campo vai dormir 1 hora mais cedo. Mais ou menos? Aí você pega essas 4 horas aqui, ó. Macete para decorar. A vaca acorda mais cedo. A vaca tem 4 patas. A vaca tem 4 tetas. Pior que tem mesmo, pessoal. Se você for lá no Discovery Animal, você vai ver que tem aqui, tem as tetas aqui, assim. Tum, tum. Então, aí uma vez eu fiz isso, uma aluna mandou, juro por Deus, mandou, falou um absurdo. Minha família tem fazenda e não sei o que lá, vaca pode ter mais de 4 tetas. Eu falei, putz, não, parou a discussão, para a discussão. Eu não quero saber de polêmica em relação a isso. Mas a vaca tem 4 patas. Eu falei para ela, em regra, a vaca tem 4 patas e o gado acorda mais cedo. E uma vez que eu falava, sabe aquele banquinho que eles prendem aqui para sentar e ficar? Putz, eu falei que esse banquinho tinha 4 pés. Nossa Senhora. Um aluno me esculachou no ar. Ele mandou uma foto também, falando que é absurdo. Tem um pezinho só e tem um nome XPTO, você não sabe de nada, de rural. Eu falei, ó, também acabou a discussão. Tá? Então, para não ter discussão, o gado acorda mais cedo e a vaca tem 4 patas. E na agricultura vai dormir 1 hora mais cedo. Paz de espírito em relação a todo mundo. Amor no coração. Amor no coração. Então, obrigado pela atenção. Pensamento positivo, ânimo firme. Ó, colocou lá. Excelente semana a todos. Vibrações positivas. Semana proveitosa a todos nós. E até nosso próximo encontro.